Segundo vídeo da prova de história, agora o assunto é Atenas, que é a atual capital da Grécia, mas a gente vai estudar a Atenas antiga, fundada pelos jônios, tá? É numa colina, no alto de uma colina, bem perto do mar Mediterrâneo. Inicialmente Atenas tinha um rei, mas quem mandava em Atenas era a aristocracia. Isso significa o quê? Significa as pessoas melhores, as pessoas mais bem nascidas nos melhores lugares, tá? Somente essas pessoas da aristocracia é que podiam assumir os cargos públicos lá de chefe de estado, das pessoas que mandavam na cidade. Daí os artesãos, toda a história antiga tem uns artesãos. As pessoas, os camponeses, as pessoas da cidade, eles começaram a reclamar dessa situação, porque que eles não podiam participar da história da cidade. Então em 594 a.C. entrou o Solon, que é o imperador, e ele criou algumas regras lá que melhorou a vida dessas pessoas. A primeira coisa que ele fez é que aquelas pessoas lá que eram escravas, lá da época de Atenas, lá, ele acabou com a escravidão dessas pessoas. Outra coisa que ele fez, ele dividiu as pessoas de Atenas em quatro tipos de pessoas, que era tipo do mais rico para o mais pobre, tá? Então não mudou muita coisa não, porque na verdade se estava nas mãos das pessoas que nasciam nas famílias mais poderosas da cidade, agora o poder passou com os mais ricos e na verdade ficou na mesma coisa. É aí então que surgiu Clístenes. Esse sim veio com uma democracia, o que ele chamava de democracia. O que é democracia? É o governo onde quem decide é o povo, é a participação do povo que decide o que vai ser feito. Tinha então uma eclésia, que era a assembleia. Nessa assembleia todo homem acima de 18 anos podia participar, onde eram definidos algumas situações lá da época. Tinha o bulé, que era um conselho de 500 pessoas, e essas pessoas eram votadas, era um sorteio para dizer quem eram as 500 pessoas que iam ajudar a decidir as coisas da cidade. Então qualquer pessoa podia ser pobre ou rico. Então melhorou um pouco, porque na verdade qualquer pessoa poderia participar da história de Atenas, porque a pessoa poderia ser escolhida por esse sorteio. O Clístenes também criou o ostracismo, que é o quê? Tirar a pessoa da cidade, a pessoa que, por 10 anos, a pessoa que fosse contra essas regras da democracia. Mas essa democracia era só para homens, tá? Importante, é só para homens. Mulheres, escravos e também estrangeiros não faziam parte dessa democracia. Depois disso veio o Péricles. Ele melhorou um pouco mais ainda o sistema dessa democracia. O que ele fez? Ele criou um tribunal onde qualquer pessoa poderia participar, e a pessoa ficava por 1 ano nesse tribunal ajudando a decidir as coisas que a cidade deveria ter. E ele passou a dar dinheiro, a remunerar, a dar salário para as pessoas que saíssem das suas profissões para poder trabalhar na política, lá nesse tribunal. Em Atenas, nessa época, então, as mulheres ricas, elas trabalhavam somente nas coisas da casa, enquanto que as escravas trabalhavam com outras atividades, como, por exemplo, lavar a roupa. Uma outra coisa das mulheres ricas é que elas ficavam em ambientes fechados, exclusivos para mulheres, chamado de gineceus. Enquanto que as pobres, elas tinham que ajudar os maridos também, como por exemplo, um pescador que pescasse o peixe, a mulher ajudava ele a vender. Agora nós vamos falar de Esparta. E Esparta é diferente de Atenas. Primeiro porque já não tem ligação com o mar, já não ficava perto do mar, ficava no alto de umas montanhas. Esparta foi fundado pelos dórios, diferente de Atenas, que foi fundada pelos jônios. E Esparta era um lance meio de exército, assim, era como se fosse um acampamento do exército, um acampamento dos militares, tá? Então em Esparta tinham 3 grupos que viviam em Esparta. Os espartanos, que era o exército, eles eram as pessoas que poderiam ter as terras e poderiam ocupar os cargos públicos da cidade, poderiam mandar na cidade. Os periecos, que se dedicavam ao artesanato e também aos pequenos comércios. E os ilotas, que talvez isso caia na prova, era um povo messênico que foi derrotado pelos espartas, e eles poderiam servir de escravos para o povo espartano. Isso tudo vai ter que gravar, não tem outra opção. Vai ter que fazer um esqueminha no caderno aí e vai ter que começar a anotar. Não tem outro jeito.
Bom, agora o governo. Como é que era a política lá em Esparta? Eram 3 tipos também. A primeira era a Ápela, onde ficavam todos os espartanos com mais de 30 anos. Gerúsia, que era formado por 30 anciãos, 30 velhos acima de 60 anos. Esses decidiam quando que Esparta entraria ou não entraria numa guerra. Depois tinha o Eforato, que era formado por 5 pessoas que ocupavam esse cargo por 1 ano, e eles é quem faziam as coisas que a Gerúsia decidia. Não a dona Gerúsia, dona do bar. A Gerúsia era esse último órgão que eu falei aí. Os velhos, no caso, os anciãos. Então o governo de Esparta, ele era uma oligarquia, que diferente de democracia, que significa o governo do povo, onde todos decidem, oligarquia é o governo de poucos, onde poucos decidem. Então é isso aí. Falamos de Esparta e falamos de Atenas. Próximo vídeo vai ser as guerras. Aí vai dar guerra.